a gente viu especialização de classe, né? A gente viu todo o processo da abstração, no caso, né? Classificação e instanciação, agregação, decomposição, especialização, generalização e associação, certo? Aí o que nós temos? O capítulo que a gente começou já, pós-prova, é o capítulo 7, que trata sobre coleções, né? A ideia de coleções, como a gente comentou na aula passada, é a ideia de listas. Só que a ideia de listas é com objetos, certo? Então, a gente gravou 2 videoaulas semana passada, né, que trata dessa questão das coleções, certo? Bom, o que nós temos aqui? Vamos executar um exercício, um trabalho, para ser entregue, certo? Um trabalho que vai envolver a ideia da especialização de classe, baseado na página 246, que tem ali a aplicação lá do funcionário, chefe e apoio, certo? O que é que diz no enunciado dessa questão? Ela diz que você tem lá um funcionário, esse funcionário ele pode ser chefe, pode ser apoio, né? Na verdade, ali eu acho que eu errei a página, né? O processo começa bem antes. Começa na página 236, certo? Na página 236 que começa lá o problema resolvido, folha de pagamento, certo? Só que nesse folha de pagamento que está aqui, ele leva em consideração que a interface vai ler os dados do funcionário, ele processa e joga fora o objeto, destrói o objeto e começa tudo de novo. Não é isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer usando a ideia de coleção que a gente viu. Vamos fazer a mesma coisa, só que cada funcionário que vai ter lá, nós vamos inserir ele na coleção. Então, ali tem um funcionário. Podemos prestar atenção? Depois você brinca com... Não, é que ele colocou o ar no quente. Oh meu Deus. Então, para de mexer com isso. Mas tá vindo ar quente. Aqui, ó. Que absurdo. Tá com frio, né? Aí fica ligando as coisas no quente aí. Tá, então lá na página 237 tem ali o diagrama de classe, certo? Lá embaixo. Aí nesse diagrama de classe tem lá que tem a aplicação, tem a empresa que está agregada à aplicação, certo? Não é isso que tem lá? E essa aplicação, essa empresa ali vai usar os objetos do tipo funcionário lá, seja funcionário, apoio, chefe. Então, alguns ajustes nós vamos ter que fazer nesse processo, né? Na classe funcionário, que está ali na página... de classe... tá antes ainda, não? Está na página 231, o funcionário. Nós vamos precisar atribuir na classe funcionário um atributo que vai dizer o tipo de funcionário que ele é, certo? Se ele vai ser funcionário, como a gente fez no projeto. Se for funcionário, ele vai ter um F, o tipo. Se ele for apoio, vai ter A. Se ele for chefe, ele vai ter C, certo? Vai ter esses atributos ali que vão determinar lá como é que ele é, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar todas as regras como está no livro. Ou seja, teoricamente, você já tem esse projeto mais ou menos digitado já. Quem colocou ele para funcionar, né, essa aplicação aqui, tem ele digitado. Quem não tem, vai ter que fazer ela, certo? Aí, o que nós vamos ter lá? Então, dentro do diagrama da página 237, nós vamos ter ali os atributos que estão ali, que estão na página 239, tem lá razão social, número de funcionários, NF, e total. Além desses 3 atributos que estão ali na página 239, nós vamos acrescentar uma coleção de funcionários.
certo? Vamos acrescentar uma coleção de funcionários. Daí, o que nós vamos ter ali? Nós temos a classe empresa, que está ali na página 239, 240, tem lá processa folha, o método, certo? Então, além do processa folha, o processa folha ele está pedindo para a interface para ler os dados lá, não é isso que ele está fazendo? Nós vamos dividir esse método processa folha ali em duas partes, certo? Uma delas vai ser cadastrar funcionários, certo? Nós vamos ter um método que vai ser cadastrar funcionários. E nós vamos continuar tendo o processa folha. Só que o processa folha que nós vamos utilizar, ao invés de ele ler os dados, como ele está fazendo aqui, no exemplo proposto, nós vamos fazer um método primeiro que vai ser para incluir funcionários. Ele vai ler os dados do funcionário, vai gerar o objeto e vai inserir na coleção. Então, nós vamos ter, a folha vai ter uma coleção de funcionários. Quando eu for chamar o processa folha, que é esse camarada que está aqui, ao invés dele ler os dados para processar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar da coleção e vai processar a folha baseado nos objetos que estão na coleção. Certo? Por isso que nós temos que colocar o atributo tipo do funcionário lá na classe funcionário, porque ele tem que valer tanto para o objeto funcionário quanto para os outros. E na hora de inserir ele dentro da coleção, nós vamos instanciar o objeto de acordo com o objeto que ele é. Então, se ele for do tipo funcionário, vai instanciar o objeto funcionário. Se ele for chefe, vai instanciar o objeto chefe. Se ele for apoio, vai instanciar o objeto apoio. E esses objetos nós vamos inserir dentro da coleção. Tá claro? Tranquilo? Vamos às dúvidas. Serão 3 tipos, né? F, funcionário, funcionário, que é o padrão que está ali. O A, que vai ser apoio, e o C, que vai ser chefe. E o processa folha, quando for chamar ele na empresa, vai pegar o funcionário. Vai pegar a coleção de funcionários que vão estar ali cadastrados e vai processar baseado na coleção. Nós vamos desmembrar esse processa folha em duas partes. Então, eu vou ter um método que eu vou ter lá. Eu quero inserir funcionários, incluir funcionários. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai chamar a interface, vai fazer leitura, e a hora que eu mandar salvar, ele vai inserir esse cara, mandar inserir lá na coleção. Aí nós vamos seguir aquelas regras do que a gente fez na aula passada. Ele vai ser ordenado por ordem alfabética, certo? Então ele vai inserindo, vai colocar de acordo ordenadinho, bonitinho, e eu vou ter a minha lista de funcionários em ordem alfabética. Ele vai pegar sequencialmente, na sequência do primeiro até o último funcionário que ele vai ter. Lembrando que aquele atributo que tem lá na página 239, NF lá, é número de funcionários, né? Então, vamos dizer assim, na hora que eu for inserir os funcionários que eu tenho na empresa, incluir funcionários, se o número de funcionários for 5, por exemplo, significa que eu vou estar dentro de um laço de repetição que eu vou inserir 5 funcionários, né? Aí, quais são os dados que eu vou ter? Todos aqueles dados que a gente tem dessa questão aqui que está no processo folha, né? Se ele for do tipo chefe, eu vou ter que pedir qual que é a gratificação de chefia. O número de dependentes, eu vou ter que saber quantos dependentes ele tem, se ele for apoio, para mim poder calcular. E aí nós vamos calcular ele, e daí nós vamos poder trabalhar, porque amanhã eu vou mostrar como é que a gente salva esses objetos em arquivo, certo? Então, vamos dizer lá, eu tenho lá que tinha 5 funcionários. Aí a empresa vai pedir lá, eu quero mudar a quantidade de funcionários, eu vou aumentar o número de funcionários, por exemplo, certo? De 5 vai passar para 7, por exemplo. Aí vai ter uma tela, uma interface que vai ter que ter lá, que eu vou pedir o número de funcionários, vai mostrar os dados do funcionário que eu tenho agora, atualmente, e ele vai ler a nova quantidade, certo?
Aí ele vai poder mostrar, daí nós vamos poder cadastrar novos funcionários. Aí ele vai dizer, eu tenho tantos funcionários cadastrados, eu tenho 5 funcionários cadastrados de 7. Então ele vai permitir que você insira mais 2 funcionários na nossa coleção, certo? Aí nós vamos, depois de estar pronta a primeira etapa dessa coleção, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu quero que crie coleções separadas do que é só funcionários de apoio. Aí ele vai extrair da relação de funcionários gerais, da coleção de funcionários gerais, eu quero que crie uma só de apoio. Eu quero uma outra coleção só de chefes, certo? Ele vai extrair os funcionários que são chefes. Isso. No primeiro momento agora nós vamos trabalhar com a coleção genérica, certo? Aí dessa daí nós vamos fazer as variações do que a gente pode trabalhar com a coleção. Tá claro? Dúvidas? Wesley? Amanda? Hã? Partindo do princípio que, teoricamente, todo mundo já viu e reviu esse assunto, já deve ter estudado para a prova e tudo mais, eu acho que uma semana tá bom, né? Fazer isso aí, né? Oi? Como calcula uma semana e meia? Não tem como calcular uma semana e meia. Hoje é quarta-feira. Por sorte, a nossa aula de quarta-feira cai no meio da semana, olha só. Então? Tá, então vamos fazer assim. Semana que vem tem um feriado do dia 1º, certo? Cai na quarta-feira, né? Então eu deixo vocês entregar na quinta-feira. Certo? Vocês não têm prova agora, tem prova marcada? Não tem prova marcada. Olha só que maravilha que é, né? Não tem prova marcada, então a gente pode trabalhar. Combinado, sim? Entenderam o que é para fazer? Professor, Pois não. Coleções. Eu vou ter que, para fazer o laço da lista, eu tenho que declarar um objeto do tipo funcionário. Sim. Aí eu dou cache para mim colocar ele como apoio ou como chefia. Porque todos eles vão herdar de funcionário, certo? Então você consegue fazer o cache de funcionário e ele vai trazer o nome, que é o campo que a gente vai precisar utilizar, certo? Então tudo vai ser uma coleção de funcionários. Se ele vai ser apoio, vai ser chefe, aí é uma outra questão. E lá para pedir, vai ser dentro do cálculo Dentro da empresa. Da empresa do processo de folha, ou o senhor quer um método novo? Eu quero um outro método para cadastrar. Incluir, cadastrar funcionários. Aí nesse método cadastrar funcionário vai ser parte daquilo que está no processo a folha, que é só para ler. Só que ele vai instanciar o objeto e ele vai colocar esse objeto na coleção. Certo? Não, peraí. Você vai desmembrar ali na coleção, no processo a folha que está ali na página 240, ele pede para a interface para ler os dados, ele instancia o objeto. Depois ele destrói o objeto que ele instanciou. Certo? O que vai fazer? Nós vamos desmembrar esse processo a folha em 2 partes. Um para cadastrar funcionários, que vai pegar, ler os dados, só que nós vamos acrescentar aquele atributo, tipo de funcionário, certo? Aí, com base nesse tipo de funcionário, lá na classe funcionário, a gente vai conseguir inserir ele e vai gerar na coleção. No outro método. Aí, Isso. nesse método, eu vou pegar os dados já inseridos e vou fazer o processo folha. O processo a folha vai ser com base na coleção, e não vou ter que entrar com os dados novamente. Tranquilo? Então tá bom? Todo mundo entendeu? É baseado num exercício já existente, não é um exercício novo, né? Nós só ajustamos ele para poder fazer uma nova cara. E dentro do processo folha, se a lista estiver vazia, ele pede para inserir alguma coisa ou ele só cancela? Não, no processo a folha, se a lista estiver vazia, ele vai conseguir processar a folha? Então, aí você tem que avisar, não é possível processar a folha porque não tem elementos na coleção.
Assim como quando eu vou inserir e ele já está com a lista cheia, eu também tenho que avisar, não posso inserir mais porque minha lista está cheia. Beleza? Tranquilos? É para entregar só isso semana que vem. Na verdade, depois eu vou precisar que nós vamos trabalhar esse projeto com várias etapas, certo? Essa é a primeira etapa. Aí a gente faz a primeira etapa, entrega, depois faz a outra etapa. Daí nós vamos fazer ajustes, por exemplo, nós vamos criar a opção de listar os funcionários que estão na empresa. Eu quero listar os funcionários, certo? Aí ele vai mostrar em tela quais são os funcionários, os atributos principais do funcionário, certo? Aí depois nós vamos fazer para processar o salário de cada um, aí que já tem o método feito. Só que vamos mandar listar não só a relação de funcionário, mas eu quero a relação de salários, certo? Daqueles funcionários. Isso. Tranquilo? Entendido? Sim. Do jeito tradicional. Hã? Método convencional. Pode ser. Pode ser considerado também. Beleza? Bruno, alguma dúvida? Gabriel? Alguma dúvida? Daniela? Márcio? Matheus? Ana, já perguntei. Amanda? Wesley? Bacana? Tranquilos? Então tá. E como eu disse, né, essa questão não cai na prova de vocês, infelizmente. Hã? Não, essa não. Essa não cai mais. Eu tenho fé que vai cair. Posso fechar aqui a videoaula? Era só para explicar o que era, baseado no livro, né? Porque daí cada um pode pegar e checar, né? Beleza? Então tá bom.